Andar na luz é viver em comunhão com Deus e uns com os outros, onde a purificação pelo sangue de Cristo nos garante a verdadeira liberdade do pecado. Teólogo John Stott. Um muito bom dia na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, o dia que a igreja tira para adorar a Deus, a cultuar, ter comunhão com os irmãos. É um dia especial para servir ao Senhor. É o primeiro dia da semana e eu espero que você já esteja iniciando esse dia na presença do Senhor. Logo mais, em várias igrejas tem culto de manhã, tem escola dominical, enfim, cada igreja aí tem as suas atividades e você deve estar participando dela. Nós estamos iniciando hoje a carta as cartas de João, né, do apóstolo João, e hoje nós vamos meditar na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 7. João escreve essa carta, não há uma especificação exatamente para quem ele escreveu, mas ao que tudo indica, eram pessoas que eram próximas de João, e essa comunidade estava sofrendo um perigo de heresias, né? Algumas heresias estavam entrando ali dentro, e uma delas era não acreditar na humanidade de Jesus. Então esse era o objetivo da carta de João. O verso 7 do capítulo 1 diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que João estava querendo dizer com esse versículo, né, e nesse capítulo inteiro que eu aconselho você a ler? A primeira coisa que João ele mostra nessa leitura aqui, e ele está orientando a igreja ali, ele fala sobre a soberania de Deus e a necessidade de santidade. Este versículo mostra a soberania de Deus e a necessidade de santidade. É o que vai mostrar isso aqui. Deus é soberano sobre todas as coisas e aqueles que o seguem devem ser santos. João também aponta aqui neste versículo para a redenção em Cristo. E aí ele já mostra aqui que Jesus Cristo é o único que pode salvar o ser humano. É por meio do sangue de Jesus que há a libertação do pecado da vida humana. Então não há outro meio de salvação que não seja Jesus Cristo. A religião não pode salvar ninguém, o homem não pode salvar ninguém, a filosofia, a ciência, não sei qual é a tua crença, eu só posso dizer para você que Jesus é o único que pode salvar. E uma última lição aqui deste texto, João ele enfatiza aqui a necessidade de comunhão com a comunidade. A comunhão, esse relacionamento próximo dos cristãos uns com os outros. Então ele está chamando a atenção ali da igreja que eles devem reconhecer o domínio e a soberania de Deus sobre todas as coisas, reconhecer que a purificação dos seus pecados vem somente através de Jesus Cristo e que os cristãos que acreditam nisso devem viver juntos e devem ter comunhão junto. Viver em santidade, então, é a primeira lição para nós, né, que estamos aqui, que podemos aprender dessa palavra aqui. Então, o texto, né, a Bíblia sempre vai destacar esse princípio, viver em santidade. Eu já havia falado ontem que ser santo não é ser esquisito, como algumas pessoas querem parecer. E às vezes as pessoas confundem ser santo com a maneira de vestir, ou com alguma maquiagem, né, se for no caso de mulher. Enfim, as pessoas têm as suas manias, né, do que significa santidade. Mas santidade na Bíblia significa muito mais do que o externo. A santidade está ligada ao interno, ao que está no teu coração. Viver em santidade significa, como eu já disse aqui, ser diferente. Enquanto uma pessoa que não é santa, ele compra e não paga, o cristão vai lá e paga.
Enquanto uma pessoa que não é cristã, muitas vezes ele agride a família, entristece a esposa, o cônjuge, um cristão não faz isso. Ah, pastor, mas você está querendo dizer que todo cristão é assim? Não, por isso que eu estou dizendo viver em santidade. Tem muito cristão que ele vive como um gentil, ele vive como um não cristão, ele só tem um nome de crente, mas ele não se comporta como crente. Então não adianta a pessoa estar usando um determinado tipo de vestimenta e ser identificada como cristão pelo visual, mas internamente ele é um demônio, né? Dentro dele ele é um demônio, ele não tem nada de santo. Então, viver em santidade. Esse cristão também, uma outra lição que nós temos que aprender aqui é fomentar comunhão, tá? Fomentar comunhão. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão fomentando divisões, as pessoas estão provocando divisões, as pessoas estão mais agressivas, estão mais intolerantes, estão mais ousadas nas agressões. Então seja um cristão que utiliza as mídias sociais, se você é um cristão que gosta de mídias sociais, para fomentar a comunhão verdadeira. Em terceiro ponto, que nós podemos aprender aqui, é confiança. Confie na purificação de Cristo. Esse pecado que você está lutando com ele, que te incomoda, esse pecado que está arruinando a tua vida, confia no sangue de Jesus Cristo para a purificação do teu pecado. E lembre-se que o cristão que tem os seus pecados purificados, ele fará questão de andar em comunhão com os demais. É o que João fala. Se nós andarmos na luz como ele está na luz, aí nós temos comunhão com os outros. Um cristão que se afasta da comunhão da igreja, um cristão que não gosta de estar em comunhão com a igreja, aí ele fica usando desculpa, é o pastor que não prega bem, é o irmão que me persegue, é porque eu não tenho oportunidade na igreja, enfim, ele vai usar um motivo que pode parecer justificável ele sair da igreja, né? Pode parecer, mas a realidade é que essa pessoa está abrigando o pecado no coração. E aí ele pensa assim, mas não cometa adultério. Não, pecado é sutil. Às vezes a amargura dentro do coração é um pecado. Às vezes você tem uma tristeza contra alguém e não confessa, isso é pecado. E o pecado é a coisa que separa você dos outros. E aí a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros. E esse relacionamento de comunhão com os irmãos permite que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Olha só, o sangue de Jesus vai me purificar dos meus pecados todos os dias, à medida que eu vou tendo comunhão com os meus irmãos. Quem está na luz, meu amigo, meu irmão, quem está na luz quer andar na luz. Quem anda nas trevas são seres noturnos. E os seres noturnos são ocultos, você não os vê, eles são das trevas, né? Eles agem, eles caçam de noite, eles fazem tudo de noite para que não seja visto. Agora, quem está na luz, ele anda na luz. E se você é um cristão que está na luz, certamente você vai querer ter comunhão com os irmãos, vai querer ter comunhão com os seus irmãos e vai querer viver a vida que agrada a Deus. Agora, se você abriga algum tipo de pecado no seu coração, tá? E não importa o tamanho desse pecado, algum tipo, você não vai ter prazer de estar na igreja em comunhão com os irmãos. E vai usar uma desculpa para não ir na igreja ou uma desculpa para sair da igreja. E por último, diante de tudo isso, a quarta lição para nós aqui é o testemunho ao mundo. Testemunho ao mundo. Quem vive na luz dá testemunho da verdade. E é um exemplo para os demais. Eu encerro com também uma frase do teólogo agora, Agostinho de Hipona, do século V, depois de Cristo, que diz assim: a verdadeira comunhão com Deus é refletida na luz que emana de nossas vidas. E somente pelo sangue de Cristo somos purificados de toda impureza. Deus te abençoe
Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.